Olá, seja muito bem-vindo a mais uma conversa sobre o Reino de Deus. E eu quero falar hoje com você por que pessoas que se amam muito fazem aquela festona, celebram um casamento, se amam profundamente e às vezes demoram um pouco tempo, estão se separando. Por que, que a estatística de divórcio entre cristão e não cristão é igual, a mesma? O que que faz com que o amor ele prevaleça 20, 30, 40 anos, 50 anos e a essência permanece? Eu quero te perguntar e quero te desafiar a um tempo muito precioso, de você pensar sobre isso. Eu quero te dar algumas respostas, algumas dicas para que o seu casamento, os seus relacionamentos de amizade prevaleçam durante toda a sua vida, não sejam consumidos ou corroídos com as coisas que acontecem na vida. Então, venha ficar comigo por um tempo, quero lhe mostrar uns segredos que o Reino de Deus preserva na sua criação e como nós podemos avançar. Então, vamos lá, a cultura do amor. Como proteger e guardar o ambiente do jardim da presença de Deus? Você e eu fomos criados por Deus e colocados num jardim para vivermos nesse jardim, e nesse jardim há uma cultura chamada amor. E eu quero desvendar junto com você essa, essa coisa maravilhosa que se chama amor. Venha dar uma olhada comigo nesse quadro aqui. O design original do Reino de Deus é o seguinte, que Deus, ele é amor. E tudo que ele criou por causa do amor. O céu, que é a fonte, o governo, a cultura original da parte de Deus, ele veio e criou a terra com o objetivo não de levar a terra para o céu, mas de manifestar na terra os céus. Então, podemos usar o termo ali colonização, expandir a influência territorial, que você tem uma colônia mãe, que manifesta, quer dizer, o reino-mãe que manifesta na colônia a, a, a cultura que há no céu. Então, quando Jesus ora assim, venha o teu reino, venha o teu governo e a tua cultura sobre a face da terra. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso aqui. Isso aqui é muito, muito interessante, veja essa imagem aqui junto comigo. Quando Deus criou a terra, o que, que ele fez? Ele ele tem um princípio no Gênesis. Deus faz o ambiente e aí do ambiente ele gera as coisas ou a criação, e em tudo ele sempre faz primeiro o ambiente e nada sobrevive fora desse ambiente. Os pássaros foram criados para o ambiente do ar. A água, os peixes foram criados para viver no ambiente da água. E a terra, você tem aí as plantas e os animais terrestres. Todos eles têm o seu ambiente. Quando Deus foi criar os peixes, com quem ele falou? Primeiro ele criou o ambiente, e aí ele falou com o ambiente, e o ambiente deu os peixes e os animais marinhos. Da mesma forma nos solos, Deus criou o solo primeiro e depois falou com o solo, e o solo deu as plantas e deu também os animais. E aqui nesse momento nós nos perguntamos sempre de novo, com quem Deus falou quando ele foi criar o ser humano? Ele falou consigo mesmo, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então todo ser humano, o pensamento inicial de Deus era que você e eu nós fôssemos conforme a imagem e semelhança dele. E isso aqui é tão importante entendermos que Deus sempre cria o ambiente antes do produto. Nada e nada sobrevive ou funciona fora do ambiente prescrito. Se você retira a vida de sua atmosfera, ocorreu o mau funcionamento e a morte. Como Deus é amor, o ambiente que você e eu nós fomos gerados foi para viver no amor. Agora, se nós somos tirados desse ambiente de amor, amoroso, o que acontece? Nós morremos, nossos relacionamentos, eles fracassam. E como nós podemos manter essa dinâmica? Veja, esse ensino aqui também é muito importante para você ir construindo o seu entendimento. Antes de qualquer governo humano, a arquitetura da sociedade começou com relacionamentos. Deus não estabeleceu uma estrutura de governo, ele estabeleceu relacionamentos. Esses relacionamentos eram marcados pela família. Então, o primeiro projeto, que é a prioridade do rei,
Não foi uma economia, nem um governo político, foi um relacionamento, foi uma família. E o produto do design, quer dizer, todo ser humano é produto de um relacionamento. E o sucesso ou a falha dessa instituição primordial define a estabilidade de todas as outras coisas acima. Quando um governo não respeita o relacionamento familiar, as outras coisas elas não conseguem prevalecer sem haver um processo de degradação e um afastamento do projeto de Deus. E o que é esse afastamento do projeto de Deus? A Bíblia chama isso de morte, um afastamento do ambiente a qual nós fomos gerados. E eu quero te convidar a você perceber em que ambiente você foi criado e para qual ambiente você foi gerado. Aqui tem um mito que é muito interessante a gente considerar. O amor não é um alicerce estrutural. Ele não garante o sucesso de um relacionamento. Não basta ter amor. Há algo muito mais importante que você precisa. Não basta ter bastante água se você não tem um recipiente. O recipiente ele é importante. Então, nós fomos ensinados que se onde houver amor, aí vai dar tudo certo. E não dar certo. A realidade estrutural é que o divórcio raramente ocorre entre pessoas que nunca se amaram. Casamentos desmoronam porque o amor, embora essencial, não possui integridade estrutural, não tem uma estrutura que guarde e proteja esse amor para suportar os desafios e o peso que a vida tem. Então a premissa é que nós precisamos de um novo material de construção para os nossos relacionamentos, para proteger o amor que é tão importante para todos nós. Então vemos aqui a arquitetura da família. Nós temos um texto ali de Provérbios 24, 3 e 4 que diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a integridade ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as suas câmaras de todas as sortes, de todas as coisas boas. Então você tem três coisas para ter o ambiente do amor, da família, de relacionamentos de amizade ou de casamento que precisam ser protegidos. Precisa do conhecimento, conhecer a Deus pessoalmente, e quando nós falamos sobre isso, Deus criou o mundo por causa do seu amor, e aqui em 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Quando você conhece o amor de Deus na sua vida, você estabelece uma proteção. Depois você tem um entendimento, você vai ganhando, processa e compreende as informações do que ele é. O que é esse amor da parte de Deus e como ele se aplica na minha vida. E o terceiro ponto que você tem a sabedoria tem a ver não com um monte de informações, mas é o entendimento de saber aplicar o seu conhecimento e para edificar a sua casa, edificar os seus relacionamentos, e essa sabedoria você recebe da parte de Deus. Como você vai tratar com seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos, os ambientes onde você se move, seja numa igreja ou seja no seu lugar de trabalho, a sabedoria ela lhe dá entendimento. E eu quero falar com você sobre essas três coisas. Eu podia ter aqui contigo também essa outra imagem de uma casa que talvez fique um pouquinho mais claro, quando você tem o conhecimento como fundamento que precisa ser cultivado e guardado, você tem o entendimento que são as paredes com as quais você dá a estrutura e a sabedoria que é a cobertura, é a aplicação de tudo, de todo o conhecimento que você recebeu. E no interior, como uma proteção, o ambiente em que você vive é o ambiente da atmosfera do amor de Deus, o amor que sustenta um relacionamento. Veja só, essas são dinâmicas importantíssimas que você e eu nós precisamos entender na nossa vida. De buscar da parte de Deus esse entendimento profundo do que é o amor, de como ele se aplica na nossa vida. E eu quero te incentivar a você dar comigo alguns passos agora e perseverar um pouquinho mais para que a gente possa trabalhar esse entendimento e consolidar a compreensão e lhe dar três sugestões de sabedoria para que você possa aplicá-los aí no seu dia a dia, na sua caminhada. Muito bem, vamos dar uma olhada como a cultura do reino de Deus, ou como uma cultura ela é estabelecida. Veja, você tem aqui a engenharia da cultura do reino. A cultura do reino de Deus, ela não nasce do nada, ela tem uma estrutura, né? E quem cria as leis, cria a cultura. Isso aqui é muito importante quando nós pensamos em eleger legisladores.
Então, as leis, elas criam a cultura. Mas quem cria as leis? Aquele a quem adoramos. Então, se uma pessoa adora comida, a comida, o desejo pela comida, a gente adora isso, tem isso como algo, um valor muito alto, vai gerando leis e vai gerando ambientes e vai gerando uma cultura. Quando nós adoramos a Deus como soberano, como único e a Deus, e nós reconhecemos que Deus é amor na nossa vida, ele que vai estabelecer a regra para nós, ele vai estabelecer a lei. Quando você tem a vontade dele, é que nós nos amemos uns aos outros, como diz lá em 1 Coríntios 7. Você sabe que Deus é amor e por isso nós nos amamos mutuamente. Aonde nós nos amamos? O espaço de aplicação prática que é nos nossos relacionamentos, onde nós geramos um ambiente onde os relacionamentos eles são permeados com esta lei do amor. E aí gera uma cultura, ou como o produto final molda a vida, as ações de serviço mútuo, como a gente cuida um do outro. E aqui existe um ponto muito importante. Para que isso aí se torne possível, eu preciso ter algo que é a moeda do reino de Deus. E essa moeda se chama fé. A fé, ela é energizada pelo amor, como a gente lê lá em Gálatas 5:6. A fé, ela atua pelo amor. Então, onde há um ambiente de amor, a fé ela pode fluir e pode transmitir aquilo que o amor quer transmitir para a vida de uma pessoa. Veja como interessante e importante é a sua fé, de você consolidar o seu coração. E quando você entende que Deus ama a sua vida e você abre o seu coração para Ele, você toma por verdadeiro o fato que Deus lhe ama e você diz, eu aceito. Quando você diz eu aceito, eu tomo por verdadeiro, esse amor ele é impactado na minha vida. E aqui fica um convite a você abrir o seu coração e dar um passo de fé, uma atitude em relação ao amor de Deus, dizer: eu abro o meu coração para receber o amor de Deus. Você vai ver que maravilha que isso é, gera na sua vida e transforma a sua vida. Passo seguinte, vamos lá. O que é esse amor de Deus? Aqui vem o entendimento, o conhecimento. O amor, a Bíblia fala que o amor de Deus é comparado ao amor ágape. O amor ágape, ele não é um sentimento passivo, mas é uma decisão ativa, é uma postura de fé. Então, temos essa definição, a decisão intencional e constante e inegociável de atender às necessidades básicas do outro ser humano em todas as oportunidades possíveis. Então, quando você conhece a Deus, Deus, em todas as oportunidades possíveis, ele está buscando demonstrar a você e a mim o seu amor. Quando nós nos submetemos a Ele e permitimos pela fé que o amor dele nos toque, nós vamos experimentar algo extraordinário, porque a fé ela atua pelo amor. E num casamento, o compromisso inquebrantável de executar essa decisão rigorosa pelo resto da vida. Quando se tem esse entendimento na sua vida, eu vou amar a outra pessoa, não pelo que ela merece, mas pelo amor que está derramado no meu coração. Esse amor de Deus que está derramado no meu coração, eu vou transmitir ao meu cônjuge. Esse amor derramado no meu coração, eu decido derramar ele na vida de uma pessoa. Quando eu tenho esse entendimento que eu sou profundamente amado por Deus, eu vou ter a possibilidade de amar as pessoas. E aí fica um desafio para você e para mim, abrir o nosso coração para receber esse amor. Veja esse ponto interessante aqui, a equação do valor próprio. Qual é o valor da sua vida? Qual é o valor de uma pessoa que está diante de você? Qual é o valor de uma pessoa é, próxima à sua vida? Exclusivamente, ela é determinado pela sua fonte. Então, se eu pego um sapato, por exemplo, eu tenho um sapato de boi ou de couro de boi ou de crocodilo, você vai ver que o couro de crocodilo ele é muito mais raro e por isso que o valor do sapato ele sai mais caro. Se você pega uma mesa, essa mesa ela pode ser feita de pinos ou ela pode ser de mogno. As duas são de madeira, mas você que conhece o mogno sabe o valor que o mogno tem, uma maneira rara,
uma madeira que tem um valor tremendo, e quando você aceita e percebe isso, você vai ver o valor daquela mesa. E aí você tem o ser humano, quando você reconhece que o ser humano, qual é o valor dele? O valor dele está na sua origem, na essência divina que ele carrega, no potencial que Deus coloca na vida de uma pessoa. E a pergunta nesse contexto aqui, nessas três coisas, é, onde que está o valor? No valor que eu estou disposto a pagar por essa mesa de mogno, no valor que eu estou disposto a pagar pelo sapato do couro de crocodilo. E qual é o valor de um ser humano? É o valor que Deus estava disposto a pagar pela sua vida e pela minha vida. O valor que você tem diante de Deus. Ele demonstrou isso, e a Bíblia fala ali em 1 João capítulo 4, que nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos tem amado. E Ele estava disposto a entregar o seu Filho pela sua e pela minha vida, para que nós tenhamos de novo a vida eterna em nossas vidas. Seja restaurado em nós de novo a imagem e a semelhança de Deus. E eu quero te convidar a você refletir sobre isso e abrir o seu coração. E se esse valor foi importante para você até aqui, por gentileza, se inscreva no canal e compartilhe com alguém para que essa pessoa ela possa fazer parte e perceber o valor que ela tem para você e o valor que ela tem para Deus. Compartilhe esse pensamento e você vai abençoar e vai abençoar a sua vida e abençoar aquele que lhe ouve. Muito bem, vamos avançar na nossa caminhada. Veja esse ponto aqui. Esse é um exemplo muito interessante, que é o princípio da mesma essência. Deus, vamos pegar como exemplo sendo o jarro e você sendo o recipiente, um jarro menor que está recebendo. Deus, ele derrama do seu amor na sua vida, e a mesma essência que está no jarro maior também está no jarro menor. Então, quando você conhece a sua fonte, você conhece a si mesmo. O que tem na jarra tem em você. A essência do conteúdo dos dois é exatamente a mesma. Ao entender que Deus é amor, você entende que o amor dele já foi derramado em seu coração. E quando você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o amor de Deus ele é derramado em nosso coração por intermédio do Espírito Santo. Veja que coisa fantástica. Você e eu, nós podemos experimentar e ter derramado o amor de Deus em nossas vidas quando nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa vida para receber desse amor de Deus. Ele é derramado na sua vida. E Deus ele tem um desejo de derramar o amor dele por intermédio do Espírito Santo. Então, abra o seu coração, receba no seu coração o projeto tremendo que Deus tem para a sua vida quando ele fala em derramar o amor dele em sua vida. Eu acho muito interessante quando você olha essa imagem aqui, e por isso que nós temos uma dificuldade em entender e às vezes até experimentar ou abrir o nosso entendimento, o nosso coração para receber o amor de Deus. A democracia, ela sempre vai exaltar o indivíduo, e o reino exige a personalidade do rei. Veja que interessante é esse ponto aqui. Na democracia, o valor mais alto é o indivíduo, o individualismo. Então, o ser humano é o centro na democracia. E a interpretação do ser humano normalmente é assim: essa é a minha visão particular sobre o casamento, eu acho, eu quero, e eu busco aquilo que é melhor para mim. E o foco é uma independência e baseado em direitos individuais. Quando você olha para o reino de Deus, veja que interessante esse ponto. Os valores no reino de Deus, eles são distintos. O cidadão assume a moralidade absoluta do rei. Se Deus é amor, eu assumo essa moralidade absoluta na minha vida, como uma dinâmica que eu aceito em fé e a executo em fé. Então a interpretação, eu não tenho uma interpretação particular, eu tenho uma interpretação daquilo que o meu rei, o meu Deus pensa. E o foco do reino de Deus sempre está na comunidade, está no próximo. Quando você entende essa dinâmica, nós vamos ver que não é mais sobre nós,
é sobre Deus agindo por nosso intermédio para abençoar pessoas. Onde eu estava no centro, agora eu saio do centro e permito que o amor de Deus seja central na minha vida e quando ele é central na minha vida, eu posso amar as pessoas porque eu não estou preocupado comigo, porque eu recebi a essência de Deus e essa essência eu quero transmitir à vida de outras pessoas. Isso aqui é algo extraordinário. E aqui nós entramos no mito. Veja esse mito aqui, vamos ver se fica melhor essa imagem aqui. Não, vamos voltar aqui. As duas culturas de relacionamento. Nós temos um mito na sociedade da cara metade, até as pessoas dizem assim, eu quero procurar minha cara metade. E a matemática que diz lá meio mais meio, a gente acha que dá um inteiro, não, dá duas pessoas pela metade. E o que que acontece? Quando os dois estão pela metade, um fica buscando no outro a sua satisfação de vida. E o foco é sempre procurar ser preenchido pela outra pessoa, que a outra pessoa me preencha. E eu compartilho do que eu tenho para outra pessoa. E o resultado inevitável é uma cobrança mútua. É como que o sentimento de parasitismo. Um fica parasitando, sugando do outro o que ele quer. O modelo do reino de Deus, ele é uma matemática de 100%, 100%. Você 100% e a outra pessoa 100%. Duas pessoas inteiras conectadas à sua fonte. E o que que é o foco? Onde é que está o foco? Em entregar o que eu recebi da parte de Deus. E o resultado ele é inevitável, amor sem necessidade de validação externa. Eu não fico dependendo do outro para me se sentir amado. Eu dependo de Deus e o amor de Deus marcado na minha vida faz com que eu consiga amar o meu próximo. Isso aqui é algo extraordinário e você pode experimentar isso na sua vida, no seu relacionamento. Quando você entende o amor de Deus pela sua vida e você se entrega, você se abre a esse amor e recebe ele, você vai receber o amor de Deus sem medida, em abundância. Quanto mais você se rende ao amor de Deus, mais ele se manifesta por seu intermédio. E eu quero te convidar a isso na sua vida, na sua caminhada. Não busque em pessoas o que só Deus pode dar para você. Não oprima as pessoas parasitando, sugando delas, mas seja uma fonte, como que conectado à fonte, essa fonte começa a jorrar a partir da sua vida, abençoando o seu cônjuge, seus filhos, a sociedade, os seus colegas de trabalho. Você se torna uma fonte de vida a jorrar para essas pessoas. Isso é algo extraordinário quando você experimenta isso na sua vida. Veja bem esse ponto aqui, a diferença entre desejo e necessidade. Nós temos três coisas, a privação, uma necessidade básica que todo ser humano tem, por exemplo, de ser amado. Às vezes tem a insegurança, a pessoa se sente desvalorizada ou isolada, e aí ela se afasta, e aí entra no mau funcionamento. Então, a necessidade básica de cada ser humano, ela é importante a ser entendida, e eu quero te incentivar a olhar para essas três necessidades. Aqui nós temos 12, né, divididos em três necessidades de quatro. Nós temos 12 necessidades inegociáveis para o funcionamento saudável de qualquer ser humano. A fonte para essas necessidades, elas estão em Deus. E quando você se conecta a Deus, você pode atender essas necessidades como? Transbordando na vida das pessoas, entregando aquilo que Deus dá para você. Nós temos a necessidade de identidade, a necessidade de conexão com pessoas e a necessidade de segurança. Na necessidade de identidade, de ser valorizado, de ser aceito, de sentir-se importante, de ser reconhecido. E na necessidade de contexto, de conexão um com o outro, é ser tocado, é receber atenção, conversa olho no olho, é ser apreciado, valorizado, né? Estar conectado, fazer parte do lugar, se sentir incluído. A necessidade de segurança, todos temos de ser respeitado, de ser incluído, de ser afirmado, de sentir-se seguro num relacionamento. Isso aqui é possível quando nós entendemos que Deus quer nos fazer fonte para abençoar pessoas. Mas essas marcas eu preciso recebê-las da parte de Deus. E aí você tem uma chamada pessoal para você. Abra o seu coração para ouvir da parte de Deus o quão valioso você é. Abra o seu coração para perceber que a presença de Deus ela é tão perto quanto o ar que você respira. Abra o seu coração para perceber a segurança que você tem naquele que criou a sua vida, no seu Criador.
E ao fazer isso, você vai se tornar uma fonte para as pessoas ao seu redor. E aí, entrando na prática, já quase que concluindo esse vídeo, eu quero compartilhar com você aqui 3 sabedorias. Primeiro, a pergunta aqui ao Espírito Santo. Você pode perguntar ao Espírito Santo: como posso surpreender minha família e meus colegas hoje? Quando você acorda, você agradece pela sua família, você agradece pelo seu cônjuge e se pergunta: como é que eu posso surpreender as pessoas com o teu amor? Você pode receber uma palavra, você pode receber um ato de bondade que você vai fazer, um café de manhã diferente, às vezes levar o café da manhã na cama, às vezes você pode simplesmente expressar uma gratidão pela vida da pessoa e falar do valor que ela tem, ou simplesmente ficar apreciando ela, olhando para ela e ver o valor e a beleza que ela tem. Você pode usar uma palavra profética, que é uma palavra inspirada da parte de Deus, que gera encorajamento, que gera consolo e que edifica a vida da pessoa, faz ela se sentir bem, fortalecida. Quando você pede para Deus, Deus me dá uma palavra que inspire o meu próximo, você vai perceber que Deus está nisso. E uma ação de inclusão, você pode, alguém vê quando você entra num ambiente, você vê uma pessoa afastada ou sozinha, ir ao encontro dessa pessoa e conversar com ela, e se interessar pela vida dela e trazê-la para dentro do relacionamento que você tem. E aí você tem um takeaway. Transbordar é colocar em prática o que você recebeu da fonte, suprindo ativamente a lista de necessidades do seu próximo. Quando você percebe que você não é, uma pessoa que está vivendo para si, mas está vivendo para abençoar pessoas, você vai perceber que isso faz uma grande diferença. Eu queria ainda compartilhar algumas coisinhas contigo para nós concluirmos. Entre nesse ciclo vital do amor. É Deus, você recebendo de Deus, você recebe de Deus e você compartilha com o seu próximo, volta para Deus, recebe dele e compartilha de novo. Você veio do amor e o amor tem que amar para viver. O amor, ele é executado na fé e quanto mais você ama as pessoas, tanto mais você vai perceber que esse amor ele é renovado na sua vida. Então você é amado e precisa ser amado porque veio do amor. Para o amor ser sustentado, tem que, tem que haver um retorno. O amor tem que dar ao amor para que o amor continue recebendo enquanto dá de volta. Veja como é rico essa dinâmica aqui. Então, a exigência é o seguinte: o amor é sempre bem sucedido e eficaz e completo quando o receptor é igualmente igual ao doador. Um ser humano ama outro ser humano. Quando Deus criou Adão, ele tinha lá seus animais de estimação. E Deus disse: isso aqui não está bom, ele precisa ter um igual a ele. E por isso que ele gerou a mulher para se amarem de forma igual. E um ser humano, ele precisa de outro ser humano para dar e receber amor. Então, o mandato é assim: agora vocês devem amar uns aos outros como eu amo vocês. Toda vez que você olha para o outro, você deve de ver nele a imagem do próprio Deus e abençoar a vida dele e fortalecer a vida dele com aquilo que Deus tem te dado. E concluindo, eu vim para multiplicar com você e eu não vim para subtrair e nem dividir. Eu não vim para tirar algo de você, eu vim para me doar a você, para que você experimente o amor de Deus. A cultura do reino é isso, é viver o transbordo contínuo da sua fonte. Quando você percebe a bondade e o amor de Deus para com a sua vida. E eu quero te incentivar a você ser uma pessoa de transbordo, uma pessoa que recebe da abundância de Deus e transborda para outras pessoas. Por gentileza, se inscreva no canal, compartilhe com pessoas, dê o seu like, seu joinha. É muito importante para que nós possamos transbordar. Meu desejo é transbordar na sua vida, que você tenha relacionamentos significativos, um casamento valioso, que muitos possam olhar para você e ser fortalecido na maneira como você transborda o amor de Deus. Um forte abraço e muito obrigado por estar junto comigo.